Hoje eu vim falar um pouquinho dessa massa aqui de nivelamento. Ela é uma mistura pronta daquela misturinha que a gente fazia antigamente de cola com cimento. Nós optamos por ela para fazer o contrapiso aqui na nossa casa para poder fazer a aplicação do piso vinílico. Infelizmente, assim, as nossas expectativas eram um pouquinho maiores, mas eu vou falar um pouquinho sobre o que aconteceu com essa bendita aqui. Eu vou começar falando os pontos que fizeram a gente optar por ela. Primeiro, preço. Ela é bem mais barata que a massa de nivelamento rápido. Esse pacote aqui de 10 quilos, ele custou R$22. Para a casa toda, se eu muito não me engano, nós compramos 8 pacotes e eu não lembro assim exatamente quanto de área que consegue comportar. Outro ponto interessante, né? A questão de que você pode sobrepor camadas. Eu até achei que da segunda camada em diante ficou mais interessante. Quando a gente precisou, né, colocar, você pode sobrepor camadas apenas na parte que você precisar. Por exemplo, ficou mais um risquinho, ficou algum probleminha ali, você pode passar só naquela parte. Você pode lixar, também é um aspecto muito interessante. O que nós achamos mais negativo dessa massa? Primeiro, é uma massa assim que a gente tem a expectativa que fique bem nivelada e não ficou. Realmente, vocês podem pensar assim, então foi a aplicação. Nós tentamos fazer a aplicação o mais perfeita possível. O meu marido, ele é muito, como é que eu posso dizer? Ele é muito minucioso, ele realmente fez da melhor forma possível, mesmo assim ficaram muitas marcas. Logo no começo, a gente teve a dificuldade de conseguir identificar as medidas. Geralmente a gente pensa que a medida está aqui atrás, mas, gente, a medida dessa massa, ela vem como se fosse carimbada aqui, ó, porque depende da região. Uma outra questão, não sei se foi do lote específico que a gente comprou, mas ela veio com bastante bolas, com bastante pedrinhas, até pedra grande tinha nessa massa, sabe? Tá aqui, ó, a gente tá misturando com a furadeira. Ó, todos os outros estão embalados. A gente achou essa pedra aqui, ó. Ó, tem outra aí. Cadê? A gente achou essa outra pedra aqui também, ó. Duas pedras grandes. E a massa tá embolorada, não tá na uva. Tá cheia, uma máscara pra tá lisa, tá cheia de bolinha. E assim, foi bem negativo, porque para você fazer uma coisa nivelada, você precisa ter uma massa realmente homogênea, né? Se tem pedra, fica difícil de ficar realmente nivelado, né? A parte da cozinha foi a que foi mais difícil da gente fazer, porque a gente jamais imaginou isso. Então, na hora que a gente jogou a massa, a gente jogou também logo a água e tentou fazer aquela mistura. É bem difícil de misturar também, né? A gente precisou usar uma rotação rápida, né? A gente fez com a furadeira, mas deu, né? Deu pra fazer a mistura. Só não ficou melhor essa parte da mistura porque tinham as pedras. A partir da segunda, né, da segunda porção, a gente passou a peneirar. E como é que a gente fazia essa aplicação? A gente peneirava para ficar realmente bem homogêneo, né, bem fininho o produto. Colocava a quantidade de água que foi informada, fazia aquela mistura lá, começava a aplicação. A aplicação dela a gente fazia com a espátula, né, com a espátula grande, direitinho, mais perfeito possível. Se tentar arrumar muito também, parece que vai dando mais problema ainda. Então, assim, realmente a gente foi se adaptando da melhor forma possível. Talvez, sabe, para colocar um piso mais grosso, um piso de 3 milímetros para cima, obstáculos, talvez ela até seja interessante. Mas a nossa opção foi pela manta.
E como a gente não tem muito tráfego, é um piso para dentro de casa, a gente não comprou uma manta também muito grossa, a gente comprou uma manta fina. É questão de preço também. A gente realmente precisava de um contrapiso muito perfeito mesmo. E não atendeu essa nossa necessidade. Para ficar bem perfeitinho, o que a gente fez? A gente não, Bruno, ele teve que passar a esmerilhadeira. Um terror, gente. Horrível. Experiência que na minha vida eu nunca passar nunca mais. Eu amo piso vinílico, assim. Eu não me arrependo de ter colocado piso vinílico, mas se em um outro momento eu decidi fazer isso, né? A gente mudar de casa, alguma coisa do tipo, eu vou optar pelos tacos. Ainda não sei, né, se realmente é uma experiência melhor, mas parece ser. Eu vou optar pela massa niveladora, porque essa daqui não foi uma opção muito interessante. Mas assim, continuando, eu acho que talvez um piso mais grosso, ele não precise ter um contrapiso tão perfeito. Então, dê para usar essa daqui tranquilamente. Mas como a gente precisava um piso muito perfeito, a gente teve muita dificuldade em fazer o contrapiso. A massa ela veio bastante embolorada, veio com pedras. E isso impossibilita de você fazer um contrapiso liso. Na hora que você passa já ficam vários riscos, você tem que ir tirando aquelas pedras, a massa ela seca relativamente rápido. A gente comprou assim na empolgação do preço, porque a diferença realmente é muito grande. Essa massa aqui custou 22, a niveladora era 70 e ainda tinha que comprar o Prime e só vende em um local aqui na cidade. Então assim, já que tinha pedra, por que vocês não foram trocar? Porque a loja era o mesmo. Então, assim, a não ser que a gente pedisse o dinheiro de volta, que ia ser uma confusão doida, a gente não tinha muito o que fazer, entendeu? Mas no final das contas, deu certo. Só que foi um trabalho gigantesco que se eu tivesse a opção de diminuir, de fazer com que ele fosse menos sofrido, mesmo que ele custasse mais, eu faria. Eu rogo a Deus, né? Apesar de eu gostar muito da minha casa, a gente tá fazendo com muito carinho. Eu quero sim ter a experiência de construir uma outra casa. Quero sim colocar um piso vinílico, porque eu amo meu piso vinílico, ainda vou falar um pouquinho sobre ele. Mas eu não quero ter a experiência de colocar esse contrapiso aqui, não. E é isso, realmente espero ter de alguma forma ajudado e qualquer coisa, estamos aqui.